Qual a chance de o paraguaio Julio Enciso pintar no Palmeiras? Vídeo de hoje do canal traz a resposta e fala também sobre um zagueiro que pertence ao Palmeiras e pode virar reforço de Benfica ou Porto. As últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, eu sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora direto pro giro de notícias. Você tem ideia de quais times somaram mais pontos no Campeonato Brasileiro desde a volta da Copa do Mundo de Clubes? Acertou quem citou São Paulo e Flamengo, 16 pontos para cada um dos times. O Palmeiras aparece na sequência com 14 pontos e um jogo a menos. Internacional e Cruzeiro somaram 13 pontos. Queria contar também sobre os times que menos pontuaram no período. Atlético Mineiro, Fluminense, Grêmio e Bragantino fizeram 4 pontos cada contra apenas 3 pontos de Juventude e Vasco da Gama. Juventude e Vasco que tem uma partida a menos do que seus concorrentes. Bora falar também sobre a Conmebol, que anunciou a final da Libertadores da temporada de 2025 para o Estádio Monumental no Peru. Cidade de Lima volta a receber a decisão da Liberta. Já os clubes brasileiros se reuniram nessa segunda-feira na sede da CBF para discutir o fair play financeiro. Ainda há bastante caminho a ser percorrido, os clubes não conseguiram chegar a um denominador comum sobre o que pensam para punição de times que não conseguem bancar aquilo vamos lá, o fair play financeiro vai funcionar em linhas gerais, permitindo aos times brasileiros que gastem apenas aquilo que arrecadam, mas o modelo que será adotado ainda não foi definido pelos times daqui. Curiosidade da 19ª rodada do Campeonato Brasileiro, a gente teve mais vitórias de visitantes do que de mandantes. 4 times fora de casa venceram, contra apenas 3 vitórias de mandantes. Flamengo, São Paulo e Palmeiras foram aqueles que ganharam dentro de casa. Tivemos mais 2 empates. Rodada termina nessa segunda-feira, às 8 da noite, com Juventude e Corinthians em Caxias do Sul. O Sport foi um daqueles times que venceram na condição de visitante 1-0 contra o Grêmio, uma vitória histórica. É que o Sport ainda não havia vencido nesse Campeonato Brasileiro e estava há 141 dias sem somar 3 pontos. Importante lembrar que agora, com essa vitória, o Sport aparece 9 pontos atrás do Vitória, primeiro time fora do Z4. Hora de falar sobre um zagueiro do Palmeiras que estreou com o pé direito em Portugal, chamando a atenção dos gigantes. Eu me refiro a Naves, atleta que se mudou por empréstimo para o Alverca, e mesmo na derrota do time dele por 2-1 para o Moreirense, o Naves foi eleito o melhor em campo e teve a 3ª melhor nota entre todos os atletas que disputaram a primeira rodada do Campeonato Português. Só para contextualizar, o Naves ficou com uma nota de 7.7. Foi eleito o melhor em campo na derrota por 2-1 do Alverca. Somente o Trincão e o Hilmland, que são jogadores do Sporting, tiveram notas melhores do que a do zagueiro do Palmeiras, cujo empréstimo se encerra em uma temporada. A opção de compra do Alverca é de 5 milhões de euros, por 70% dos direitos econômicos. O Alverca não é um time de muita capacidade financeira e o que se desenha é que se o Naves conseguir corresponder, como se imagina ao longo dessa temporada em Portugal, deva ser comprado por Porto ou Benfica, certamente por cifras superiores. Naves que chegou a ser especulado em alguns clubes brasileiros, não houve acordo, atleta que sempre foi tratado como uma grande promessa da base, mas faltaram oportunidades com a camisa do Palmeiras no time principal. Quero falar agora sobre Julio Enciso, atacante paraguaio de 21 anos de idade, que pertence ao Brighton e passou a ser especulado nas últimas horas como possível reforço do Palmeiras. Toda essa história começa quando o Enciso publica um vídeo recentemente treinando sob as orientações de um personal, de um preparador físico na sua casa, vestindo a camisa do Palmeiras. Essa camisa foi um presente do Gustavo Gomes, jogador do Palmeiras e seu parceiro da seleção paraguaia. A partir daí, torcedores do Palmeiras começaram a especular. E nesse domingo, na noite de domingo, a imprensa do Paraguai cravou que o Palmeiras tem a intenção de ficar com um atleta. Jogador que pertence ao Brighton, mas esteve emprestado nos últimos 6 meses da temporada passada ao Ipswich Town. O time foi rebaixado, mas o Enciso deixou uma ótima impressão e volta para o Brighton sem ter seu futuro definido. Importante dizer que hoje ele está avaliado em 22 milhões de euros e é alvo da Roma, do Galatasaray e também do West Ham. E aqui que vem o grande problema. O Enciso já disse a pessoas próximas que não tem a intenção de voltar para a América do Sul por agora. Com 21 anos de idade e alvo de propostas europeias, ele entende que seria um retrocesso retornar à América do Sul. A prioridade absoluta é seguir por lá e tudo se encaminha para que isso aconteça muito em breve.
Torcedor do Palmeiras, acho que nem deve ter esperança ou expectativa em relação a esse negócio. Também especularam um inciso no Cruzeiro, outra possibilidade praticamente descartada. Só não dá para dizer que é 0% de chance, porque o futebol no mundo tem mostrado muitas surpresas, mas tudo se encaminha para que o inciso continue no futebol europeu. Só para completar sobre o Palmeiras, contar que 5 pessoas, 5 marginais, bandidos, lançaram explosivos para dentro da academia de futebol do Palmeiras na madrugada de sábado para domingo. Jogadores estavam concentrados para o jogo desse domingo contra o Ceará, vitória por 2-1 em cima do Vovô, e foram acordados por esses explosivos. As câmeras filmaram a ação desses 5. O Palmeiras promete registrar boletim de ocorrência nessa segunda-feira e vai até as últimas consequências para identificar e prender esses marginais. Que mais? Comenta da fala da tia Leila sobre SAF. A Leila estava falando que imagina que ela é a favor dos clubes virarem SAF. Ela acha que num futuro não tão distante todos os clubes vão virar SAF, mas que ela não tem a intenção de comprar o Palmeiras. Ficaria mal se ela falasse que quer comprar o Palmeiras, né? O torcedor do Palmeiras já olha para ela com certa resistência. A Leila sempre que pode dar umas alfinetadas na história do Palmeiras, como se o Palmeiras tivesse virado grande somente com ela no clube, seja como patrocinadora ou como presidente, enfim. Que mais? Valtinho estava sumido, hein, Valtinho? Salve, Nicola, você sabe se o Carlos Miguel não vem mais para o Verdão? Valtinho, a informação que eu tenho é de que a negociação segue avançando, acertando os últimos detalhes para que ele desembarque entre terça e quarta-feira em São Paulo para a realização de exames médicos e assinatura de contrato. Nessa segunda-feira rolou uma reunião entre presidentes de clubes das séries A e B lá na CBF para debater sobre fair play financeiro. A Leila foi perguntada sobre o tema e admitiu que ela tem interesse na contratação do Carlos Miguel. A verdade é que a repercussão entre torcedores do Palmeiras foi meio dividida, né? Muito torcedor do Palmeiras lembrando daquele vídeo de dezembro de 23, em que o Carlos Miguel, ainda jogador do Palmeiras, do Corinthians, é flagrado cantando numa festa de fim de ano que o Palmeiras não tem copinha nem mundial, aquilo não pegou bem, o torcedor do Palmeiras virou a cara, mas a Leila entende que isso faz parte do passado e que, como o cara é bom jogador e ótima oportunidade de mercado, vale a pena contratá-lo, tá bom? Foram 10 milhões no Lucas Ferreira, 9 milhões no William Gomes, 6 milhões no Matheus Alves. Só a título de comparação, o Vitor Reis, que é zagueiro do Palmeiras, foi vendido para o Manchester City por mais grana, tá? Então, não ficou bom. Não ficou bom para essas últimas vendas do São Paulo, não. Que mais? O Daniel do Santos perguntando se o Carlos Miguel é o novo goleiro do Palmeiras. Negociações praticamente fechadas, só uma enorme reviravolta impediria o acordo, tá? O negócio está muito bem encaminhado. 4 milhões de euros, pagamento praticamente à vista. O Carlos Miguel chega com um salário pouco superior aos 700 mil por mês a que tem direito no futebol inglês, tá? E aí tem uma curiosidade, as melhores... Você tem ideia, você que está assistindo aí, você tem alguma ideia de quais foram as melhores campanhas desde a volta do pós-Copa? Quem citou São Paulo e Flamengo acertou. Os dois times fizeram 16 pontos cada, tem as melhores pontuações. O Palmeiras aparece em terceiro com 14. Com um detalhe importante, o Palmeiras tem um jogo a menos do que Flamengo e São Paulo. Se o Palmeiras vence esse jogo a menos, vai a 17 e passa a ter a melhor campanha no pós-Copa, tá? Internacional e Cruzeiro fizeram 13 pontos cada e vem na sequência. Os times na parte de baixo, Galo, Fluminense, Grêmio, Bragantino fizeram 4 pontos cada, Juventude e Vasco apenas 3 pontos conquistados, beleza? Do Anderson Carvalho. Nicola, é verdade que o Palmeiras abriu negociação com o Roger Guedes, Julio Enciso, paraguaio do Brighton, da Inglaterra, e o Wendel Zenit. Bom, vamos lá, por partes, Anderson. Essa história do Roger Guedes, ela surge no fim de semana, nem cheguei a publicar nada porque todo mundo com quem conversei disse que essa possibilidade inexiste. Hoje o Palmeiras não busca atacante de lado de campo na função do Guedes, e há uma negociação avançada entre o Guedes e o Grêmio, tá? A expectativa é de que até quarta-feira o Grêmio possa fechar a contratação de Roger Guedes, operação que vai gerar na casa dos 18 milhões de euros. Sobre o Julio Enciso, esse é um meio atacante paraguaio da seleção que joga no Brighton. O nome dele começa a ser especulado no Palmeiras depois que ele posta um stories
treinando em casa, sob o comando ou sob a orientação de um professor particular, com a camisa do Palmeiras. Ninguém entendeu nada. Depois a gente veio a descobrir que a camisa do Palmeiras que ele usava era de Gustavo Gomes, parceiro de seleção paraguaia. O Gustavo Gomes deu essa camisa para ele e o Enciso decidiu treinar com a camisa do Palmeiras. Na noite de ontem, lá no Paraguai, 2 jornalistas que cobrem futebol chegaram a dizer que o Palmeiras tem interesse, mas aqui vem o problema. A ideia do Enciso é continuar no futebol europeu. A tendência é que ele saia do Brighton, já teve emprestado na metade da temporada passada para o Ipswich Town, deixou boa impressão por lá, e nesse momento a Roma, o Galatasaray e também o West Ham são os clubes interessados, beleza? Torcedor palestrino, segura essa. Hoje a presidente Leila Pereira deu um recado na lata que vai fazer muito rival engolir seco. Em um evento da CBF, ela deixou claro: eu não vou dividir o meu dinheiro com clube que não paga ninguém. É isso mesmo. Ela falou sobre fair play financeiro, cobrou responsabilidade e expôs a falta de punição para quem vive devendo. E não parou por aí, ainda mandou uma indireta direta, lembrando que o Palmeiras foi eliminado por time que nem paga as contas. Hoje, você vai entender o que está por trás dessa fala e por que ela pode mudar o jogo nos bastidores do futebol brasileiro. Leila participou de um encontro da CBF que debateu a implantação do fair play financeiro no Brasil. A ideia é simples: quem compra, paga, quem deve, é punido. Mas, segundo ela, na prática a conversa é outra. Todo mundo diz que concorda, mas quando é hora de agir, nada acontece. A presidente disse que não vai aceitar um campeonato onde times inadimplentes levem vantagem sobre quem cumpre suas obrigações. E deixou claro: enquanto ela estiver no comando, o Palmeiras vai pagar em dia e brigar pelos seus direitos. Leila também defendeu a transformação dos clubes em SAF, pois assim haveria um dono responsável pelos erros e acertos. Segundo ela, o modelo associativo é ultrapassado e deixa brechas para dirigentes deixarem dívidas sem pagar o preço. Mas, mesmo defendendo a SAF como modelo para o futebol brasileiro, ela cravou: eu nunca vou investir para ser dona do Palmeiras. Ou seja, pode até apoiar a ideia no geral, mas no Verdão, durante sua gestão, isso não vai acontecer. O momento mais polêmico foi quando Leila lembrou que o Palmeiras foi eliminado por um time que não paga ninguém, em clara referência ao Corinthians na Copa do Brasil. A provocação acendeu as redes sociais e dividiu opiniões. Para a presidente, não é justo quem joga limpo ser prejudicado por quem não cumpre com as regras. E essa pressão pública pode acelerar mudanças na organização do futebol brasileiro, já que agora o assunto ganhou mais força na mídia e nos bastidores. Leila mostrou mais uma vez que não foge da briga e que vai defender o Palmeiras com unhas e dentes. Ela não só protege a estabilidade financeira do clube, mas também busca um cenário mais justo para o futebol brasileiro. E aí, torcedor, será que essa postura vai render frutos ou vai gerar mais rivalidade? Uma coisa é certa, ela falou alto e claro. Família palestrina, se você curte ver a presidente do Verdão defendendo o clube desse jeito, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Aqui a gente conta tudo o que rola nos bastidores e dentro de campo, sempre defendendo o nosso Palmeiras. Vem com a gente, porque a temporada promete muito mais.